da festa pá. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Bom dia para quem vai assistir essa aula especial de hoje pela manhã. Boa tarde para quem vai assistir à tarde. Boa noite para quem vai assistir à noite. Hoje, 27 de abril, estamos nos preparando para esta aula especial que vai tratar de um tema muito importante para a literatura, para a sociedade, para a história e para a cultura portuguesa e, para dizer até, a cultura luso-brasileira. Trata-se do tema Revolução dos Cravos. Então, a aula de hoje é especial. No último dia 25 de abril, recentemente, comemoramos os 47 anos da Revolução dos Cravos. Acontecimento muito importante para Portugal, para nós brasileiros e também para a literatura portuguesa. Então, esta aula é especial. Esta aula tem, portanto, além do seu aspecto de ser especial, é também um pré-requisito para entender, por exemplo, a literatura portuguesa moderna e contemporânea, Saramago, Lobo Antunes, entre outros grandes autores que vamos citar ou estudar neste momento. Então, sendo assim, eu diria que realmente foi bonita a festa pá. Essa é a frase que ficou da música do Chico Buarque de Holanda, que homenageou esse evento lá em Portugal, no dia 25 de abril de 1974. Bom, para começar, uma pequena apresentação do que foi a Revolução dos Cravos. Inicialmente, eu diria que Portugal passou por várias crises desde o início do século XX. Em 1908, tivemos o regicídio, a morte do rei e do príncipe herdeiro. O último rei de Portugal foi assassinado em praça pública por um popular. Depois tivemos a incipiente República Portuguesa, que também não durou muito tempo. E ficou aquele dilema entre republicanos e monarquistas saudosos. O que aconteceu então? Crises e mais crises. E em 26, o Salazar, membro do integralismo português, inicia seu golpe de Estado e que vai colocar Portugal num movimento fechado para o mundo até 74. Em 28, cria-se o Estado Novo com o slogan "Tudo pela nação, nada contra a nação", e Portugal fica cada vez mais afastado do mundo democrático. Em 1968, depois que Portugal ficou alheio a qualquer intervenção, militar, porque não participou oficialmente da Segunda Guerra Mundial, então aliviou o lado do Hitler e o lado dos países que venceram a guerra. E em 68, o Oliveira Salazar tem um AVC. Então, acreditava-se que com o AVC de Salazar, Portugal retomaria o seu processo democrático. Pelo contrário, Salazar, mesmo doente, ele indica o seu sucessor, que é o professor de economia Marcelo Caetano, que vai ficar no poder até ser derrubado pelos militares do MFA em 1974. Então, a partir daqui entra em cena a chamada Revolução dos Cravos, que vai devolver o poder de Portugal aos civis, claro, com participação de alguns militares também, como o general Spínola, por exemplo, e vai realizar eleições, vai depois liberar as colônias africanas, como Angola, Moçambique, e enfim, vai entrar na União Europeia, vai passar por um processo de transformação o pequeno país europeu. Então, essa história começa agora com um pouco mais do que foi a Revolução dos Cravos, 25 de abril de 74, em Portugal. Vamos lá. Em Portugal, que vivia sob o fascismo havia quase 5 décadas,
empobrecido e enfraquecido após 13 anos de guerras coloniais com Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, etc. O levante coordenado por oficiais de média patente, sargentos, tenentes, conquistou apoio popular e conseguiu em poucas horas e quase sem derramar sangue derrubar o governo de Marcelo Caetano em Portugal. Sua data, 25 de abril de 74, entraria para a história de Portugal como o dia da Revolução dos Cravos. Isso porque a população, que aderiu com entusiasmo aos capitães revoltosos, começou espontaneamente a colocar cravos nos canos dos fuzis. Inclusive, há um filme que eu vou indicar para vocês no final da aula, que trata desse movimento, Vocês vão ver o filme e também vão ouvir a música do Chico, Tanto Mar, e também vocês vão receber um dos cartazes que comemora a Revolução dos Cravos, onde uma criança coloca um cravo na boca do fuzil. Foi tudo muito simples. A ação desencadeada em vários pontos do país, ao mesmo tempo, foi coordenada por um posto de comando do Movimento das Forças Armadas Portuguesas, MFA, nos arredores de Lisboa e articulada por comunicados veiculados por rádio. Provavelmente a última revolução pelo rádio. Seu palco principal, a poucos quarteirões que separam em Lisboa a Praça do Comércio, também chamada de Terreiro do Paço, e o Largo do Carmo, onde estava o quartel da Guarda Nacional. Lá, cercado por militares rebeldes e pela multidão, o presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, se rendeu, entregou o governo ao FMA e se exilou, onde? No Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esse é um pequeno resumo do que foi esse movimento que durou poucas horas, chamado de Revolução dos Cravos, mas que desencadeou grandes mudanças na sociedade, na cultura, nos costumes e, claro, na política e na literatura portuguesa contemporânea. Para dar mais detalhes sobre isso, eu tenho aqui em mãos uma revista chamada Revista de História da Biblioteca Nacional do Brasil. Nesta revista, de abril de 2007, há uma excelente reportagem chamada Um País Tropical na Guerra Fria, que fala das relações do Brasil com Portugal, da relação do Brasil com os Estados Unidos, da Guerra Fria, e, claro, da Revolução dos Cravos. Claro que a reportagem é um pouco longa e eu apenas selecionei alguns aspectos para que vocês possam depois conhecer com mais detalhe. Eu também vou mandar para vocês a capa da revista, para quem interessar ter mais detalhes sobre o que foi a Revolução dos Cravos. No final da aula eu mostro aqui as 3 revistas que eu tenho aqui, que eu usei e vou usar como fundamentação para esta aula de hoje. Então vamos lá. O título da reportagem é Um País Tropical na Guerra Fria. E o subtítulo é Léguas a nos separar. Ou seja, essas duas frases lembram música do Chico Buarque de Holanda, o Fado Tropical, e também lembram Tanto Mar, que é a letra em homenagem à Revolução dos Cravos. Bom, vejam bem, mais detalhes sobre este acontecimento importante para Portugal e para a nossa literatura luso-brasileira. No dia 25 de abril de 74, um grupo de jovens militares, como já foi colocado aqui inicialmente por mim, capitães da maioria, pôs fim a uma das mais longas ditaduras da Europa, o chamado Estado Novo Português. O Estado Novo, aqui do Brasil, foi erigido no governo de Vargas,
Então, há uma semelhança muito grande entre esses acontecimentos dos anos 30 e 40 no Brasil e também lá na Europa. Iniciado a partir de um golpe militar em 26, depois que passa a Estado Novo, é o golpe no golpe, transformado em ditadura civil e corporativa no início da década de 30, sob a liderança de Antônio Oliveira Salazar. Dá o nome salazarismo, né? A esse período muito dramático em Portugal, cheio de violência, de perseguições aos escritores, aos jornalistas, etc. O governo autoritário conviveu com importantes acontecimentos internacionais, como, por exemplo, a crise entre guerras, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e o gradual declínio dos sistemas coloniais europeus. Então, esses acontecimentos estão como pano de fundo do que foi chamado de salazarismo e depois a Revolução dos Cravos. Diz ainda a reportagem: o golpe de 25 de abril rapidamente se transformou em revolução dos cravos. Um dos acontecimentos mais dramáticos do período da Guerra Fria foi inesperado também, ocorrendo praticamente da noite para o dia. Pegas de surpresa, nações poderosas como os Estados Unidos, a antiga União Soviética, elas ficaram simplesmente como meros observadores. Disse o chefe da delegação da CIA em Londres naquela época. Ele disse: quando a Revolução aconteceu em Portugal, os Estados Unidos tinham saído para almoçar. Foi surpresa total. Talvez isso aí tenha sido o grande achado dos militares portugueses, fazendo na surdina a derrubada do salazarismo ou do governo do Marcelo Caetano. O processo revolucionário abriu a possibilidade de que no chamado verão quente de 75, sob a chefia do general Vasco Gonçalves, Portugal se aproximasse em demasia do bloco soviético. Para muitos observadores, havia o perigo real de Portugal se transformar em um país comunista. Então, não esqueçam que o contexto básico disso lembra a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Muito bem. E no Brasil? No Brasil, como está o Brasil? Como o Brasil viu tudo isso que aconteceu em Portugal naquela época? No Brasil, diz a reportagem, claro, os acontecimentos portugueses logo ganharam a atenção do governo, intelectuais e opinião pública. Acreditava-se de início que o movimento português inspiraria os brasileiros a derrubarem também a sua ditadura, o que só aconteceu em 1985, quando Tancredo Neves derrota o Paulo Maluf, candidato dos militares. Então o Brasil demorou a digerir o que aconteceu em Portugal. A oposição à nossa ditadura militar festejou como se a vitória fosse nossa. Exilado na Europa, o cineasta Glauber Rocha, brasileiro Glauber Rocha, dirigiu um documentário chamado As Armas e o Povo, enfatizando o olhar popular a respeito daquele movimento que nós chamamos de Revolução dos Cravos. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que depois vai ser parceiro de Saramago mais na frente, Sebastião Salgado fez uma série de fotografias tanto da Revolução quanto da Guerra Civil na África. Que Portugal libera as colônias, mas continua acontecendo a Guerra Civil em Angola e Moçambique. Mais detalhes, basta ler o escritor português Lobo Antunes com o livro Curso de Judas. Mas foi talvez a partir da música de Chico Buarque de Holanda que o Portugal pós 25 de abril ficou mais conhecido.
a terra lusitana, repleta de conservadorismo, tradição e fé católica, se transformou em um lugar de esperança e exemplo a ser seguido. Pelo menos 3 canções de Chico Buarque de Holanda remetem a esse período, direta ou indiretamente. A primeira foi Fado Tropical, composta em parceria com Rui Guerra para a peça Calabar, o elogio da traição. Foi escrita antes de cair o salazarismo. Por ocasião do processo revolucionário, na medida em que Portugal ou se redemocratizava ou se aproximava do socialismo, dizer que esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal, passou-se um slogan aqui no Brasil. Isso soava provocativo para a nossa ditadura. A canção, assim como a peça, foi proibida. No início da década de 80, Chico compôs e gravou Morena de Angola, minha camarada do MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, né? Em referência a esse movimento lá do país africano Angola, o partido marxista que havia tomado o poder após a descolonização, o chamado MPLA. Foi com tanto mar, não confundir com tanto mar do Chico também, mas foi com tanto mar, composta intencionalmente em homenagem à Revolução dos Cravos, que o entusiasmo e a adesão aos acontecimentos portugueses pós 25 de abril de 74 ficaram mais evidentes. A versão mais conhecida por nós brasileiros não é a mais conhecida entre os portugueses. Composta em plena ditadura militar, sua letra foi logo censurada. No LP gravado ao vivo com Maria Bethânia, em 75, foi tocada apenas uma versão instrumental de Tanto Mar. A primeira versão falava de um país em festa, em contraste com a nossa tristeza. Dizia a letra: lá faz primavera, pá, cá estou doente. Lá faz primavera, pá, cá estou doente. Portanto, lembrando um pouquinho Gonçalves Dias, as avessas, né? Cante lá que eu canto cá, o Chico relaciona a situação de Portugal, né? E a do Brasil, nesta letra de Tanto Mar. Mas a versão que veio a público no Brasil era outra e datava de 1978. Portanto, 3 anos depois do acontecimento português. E que consta no disco Chico, do mesmo ano. A revolução havia terminado. Foi bonita a festa, pá, diz a letra, mas algo nela havia permanecido. Esqueceram uma semente em algum canto do jardim. Passou a revolução, mas sua semente, mas o seu exemplo foi esquecido em algum canto do jardim. Ainda havia esperança. Quando o Chico pôde finalmente gravar a música, a vertigem revolucionária já tinha se esvaído, frustrando aqueles que sonhavam com uma radicalização maior, inclusive com a nossa Revolução dos Cravos brasileira, né? A Revolução dos Cravos tupiniquim. Para os intelectuais brasileiros de esquerda, o fim do ímpeto revolucionário português teve mais peso do que a conquista da democracia pelos portugueses. Por isso, o evidente sentimento de frustração na segunda versão da letra de Tanto Mar. Já murcharam a tua festa, pá. Já murcharam a tua festa, pá. Né? Na verdade, os acontecimentos posteriores mostram isso. Aqueles capitães que comandaram o movimento praticamente ficaram fora do governo, com exceção do Eanes, né, que chegou a governar Portugal. Bom, diz ainda a revista sobre esse acontecimento e sua repercussão no Brasil. O Brasil vivia sob uma forte ditadura
E para os intelectuais de esquerda, e de modo geral, intelectuais de centro também, qualquer derrota de regimes autoritários e arbitrários significava um alento. Se a oposição brasileira se regozijava com a queda do Estado Novo Português, era de se esperar que a postura do governo, dos militares, fosse oposta. Se não resultasse em um rompimento definitivo, pelo menos que fossem adotadas medidas de cautela. Não só em relação a Portugal, mas, sobretudo, em relação às antigas colônias que gradualmente foram aderindo ao bloco socialista. Apesar do anticomunismo, apesar das relações como a de Pinochet no Chile e Stroessner no Paraguai, para nos restringirmos à América Latina, a posição brasileira foi contrária a tudo que esperava dele. No dia 27 de abril, o Brasil, a ditadura, reconhecia formalmente o novo regime português. Havia também, por trás disso, dizem alguns historiadores, o interesse de se aproximar das colônias africanas. Então o Brasil reconheceu rapidamente o novo governo português que se instalou após a Revolução dos Cravos. Muito bem. E aí, uma coisa interessante. E além de reconhecer o novo governo português, no dia 27 de abril, dia depois da Revolução dos Cravos, o presidente da República brasileiro ofereceu ao presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, asilo político no Brasil. Então essas são as repercussões, essas são as ações, né, do Brasil em relação ao acontecimento português tão importante do século XX, chamado de Revolução dos Cravos. Então, de qualquer maneira, é interessante você perceber essas articulações políticas que acontecem nos bastidores, né, dos partidos, dos governos, dos regimes, cada um procurando manter o interesse que lhe é mais peculiar naquele instante. O Brasil reconheceu o novo governo português, mas também deu asilo a Marcelo Caetano, que era o presidente do Conselho de Ministros, quase um presidente da República, né, que governava Portugal após a morte do Salazar. E aí, eu gostaria de colocar mais um detalhe interessante aqui em relação à Revolução dos Cravos. Nós já vimos, por exemplo, aqui na nossa conversa de hoje, a homenagem do Glauber Rocha, né, à Revolução dos Cravos. Já ouvimos aqui falar das homenagens de Chico a Portugal, especialmente com Tanto Mar, que é uma homenagem explícita à Revolução dos Cravos. E aí eu gostaria de fazer algumas reflexões importantes para que vocês entendam, como aluno de letras, como aluno de história, alunos de disciplinas as mais diversas, mas que se interessem pela história, pela literatura, pela política, entendam de que maneira esse acontecimento de 25 de abril marcou profundamente não só o Estado português, marcou profundamente também as suas relações com outros países, a sua cultura, a sua literatura e, entre outras coisas, para a gente ganhar tempo. Veja bem, qual foi o desfecho, ou quais desfechos tivemos após a derrubada do Marcelo Caetano? Vamos lá. Primeiro, os presos políticos são libertados das prisões de Caxias e Peniche, lá em Portugal. É bom lembrar que havia muitos portugueses aqui no Brasil exilados. Por exemplo, podemos citar o Adolfo Casais Monteiro, amigo pessoal, romancista, poeta e professor português que se exilou no Brasil fugindo do salazarismo. Vários outros poetas, escritores, intelectuais, políticos buscaram o Brasil como exílio, né? Há até uma curiosidade.
é assunto para a próxima aula, um heterônimo pessoano também se exilou no Brasil. Quando Portugal deixou de ser monarquia, ele era monarquista, esse heterônimo, ele veio para o Brasil, né? E aqui eu me refiro ao heterônimo Ricardo Reis. Ricardo Reis vem para o Brasil. Pessoa morre e deixa Ricardo Reis no Brasil. Quem vai levá-lo de volta a Portugal? Não é Pessoa, é Saramago, ao construir o interessantíssimo romance chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ricardo Reis se encontra com o fantasma de Pessoa, lá num hotel em Lisboa. Claro, a morte de Pessoa. Quem comunica a morte de Pessoa é o Álvaro de Campos, outro heterônimo. Então, Ricardo Reis, Pessoa, Álvaro de Campos, Lídia, que é uma personagem, uma musa do Ricardo Reis, também é personagem do romance. O que acontece aí? Ricardo Reis sai da poesia pessoana para o romance de Saramago. Ricardo Reis sai de Lisboa e vem para o exílio no Brasil. E o final disso é transformado no romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, pelo José Saramago. Veremos isso em próximos capítulos. Então, primeiro impacto, primeiro desfecho, a libertação dos presos políticos em Portugal. Estudantes, professores, intelectuais, cientistas, né, que não apoiaram o regime ou que tinham posições à esquerda do governo, foram duramente perseguidos, mortos e presos, né? Alguns presos, outros mortos. Havia até um grupo especial, né, que era a Polícia Secreta de Salazar, que tem autorização para perseguir alguém até fora de Portugal. Né? Outro desfecho importante, o MFA, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas, que desfechou o golpe contra o Marcelo Caetano, apresenta seu programa político baseado em 3Ds. 3Ds. Os 3Ds que representavam o programa do MFA, Movimento das Forças Armadas Portuguesas, responsável em comandar a derrubada do regime. O primeiro D, democratizar. Ora, vivia-se em Portugal uma das maiores ditaduras da Europa. Quase 50 anos de ditadura na Europa, em Portugal. Então, democratizar seria, portanto, um elemento fundamental. O segundo D, descolonizar. Muitos desses militares, desses soldados, desses capitães, serviram ao exército português em Angola, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Né? Então, eles viam que era guerra colonial. Isso está registrado, né, no livro Cruz de Judas, do Lobo Antunes. Então era um horror, era o Vietnã português. Então eles sabiam que era isso. Então eles sabiam que Portugal não podia suscitar essa guerra, né? Não valia mais a pena tanto esforço para manter essa colônia. E o segundo desfecho foi descolonizar as colônias africanas de língua portuguesa. A gente conhece basicamente as mais famosas, né? Angola e Moçambique, né? E o terceiro D, desenvolver a economia, desenvolver o país, desenvolver a cultura, desenvolver os negócios, transformar Portugal num país que sacudisse a poeira, né? E transformasse-se naquela frase de Pessoa: é a hora, saudações irmãos. Ou seja, era o momento dos portugueses tomarem força e entenderem que era preciso encontrar um caminho de desenvolvimento para o país. Bom, curiosamente, nesse período, voltam do exílio os líderes, por exemplo, do Partido Socialista, o mais conhecido de nós brasileiros qual é? Mário Soares, né? Do Partido Comunista, como Álvaro Cunha, ou Cunhal, e em 25 de abril, reparem bem, em 25 de abril de 75, marcam-se as eleições livres para a Assembleia Constituinte, que são vencidas pelo Partido Socialista. As últimas colônias portuguesas na África, portanto, a partir daqui se tornam independentes.
né? Claro que eu não vou comentar aqui o estado que Portugal deu a elas a liberdade. Mas, de qualquer forma, foi graças à Revolução dos Cravos que esses 3Ds, que a volta dos exilados, que a soltura dos presos políticos, né, que a comunicação de Portugal com outros países da América e da Europa se tornou, portanto, viável e possível, com a derrubada de um regime de quase 50 anos, né, de atividade nefasta. Agora, eu falei aqui que Chico Buarque fez algumas letras em parceria com o Rio Guerra, por exemplo, para Portugal. A mais conhecida, Tanto Mar, né, que tem a ver com nossa aula de hoje e com a Revolução dos Cravos. Também é bom lembrar a vocês que o MFA escolheu uma canção popular portuguesa chamada Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena, para ser utilizada como a senha. Quando essa canção ela tocasse no rádio, todo mundo iria saber que Portugal estava tendo uma mudança radical, necessária. Então foi a senha para que as pessoas, em especial os militares, se preparassem para a derrubada do Marcelo Caetano. A música, ao tocar, foi a senha da Revolução dos Cravos. Só um trechinho da letra diz assim: Grândola Vila Morena, terra da felicidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. É como se eu usasse aqui no Brasil, por exemplo, uma composição de Tom Jobim, ou do Roberto Carlos, ou do Luiz Gonzaga, para representar uma senha de movimento. Então, vejam bem que tanto lá como cá, a música popular foi usada para simbolizar esse momento. Lá, a música que era a cena do golpe. E aqui no Brasil, o Chico homenageando Portugal e sua Revolução dos Cravos. Um pouquinho de água para a gente poder recuperar a força. Bom, outra coisa importante o governo provisório vai seguir a PIDE. O que é a PIDE? A PIDE era a Polícia Internacional de Defesa do Estado. O que Salazar dizia? Salazar dizia: o Estado sou eu. Então, era a polícia para defender Salazar, né? Então, é extinta essa polícia, essa PIDE, né, pelo governo provisório, e isso torna possível reorganização das forças policiais em Portugal, das forças de segurança pública, dos quartéis, enfim, há todo um movimento, uma agitação que ocorre em poucas horas e em poucos dias. Portugal passa a caminhar para entrar na União Europeia, né? Então, são esses acontecimentos rápidos que levaram de forma cronológica e sutil Portugal a reencontrar seu caminho com a democracia. Muito bem. E para nós da literatura portuguesa, para nós da literatura brasileira, para nós da historiografia luso-brasileira, por que é importante reconhecer essa história? Para entender o Brasil de hoje, para entender o Portugal de hoje, para entender o mundo de hoje, você tem que conhecer o passado desse país e desse mundo que você vive. Então, é fundamental essa história, essa aula de hoje, para que você possa entender as relações do Brasil com Portugal, a relação de Portugal com a África, do Brasil com a África portuguesa, então, e principalmente de que forma esse movimento vai repercutir na literatura portuguesa. Vamos lá. Como vocês já perceberam, é impossível num movimento, ser um movimento como esse, é impossível num governo que durou 50 anos com mão de ferro, fiscalizando, proibindo, impondo até regras às famílias, que livros podiam ler, que autores podiam ser vistos na escola, que autores não podiam ser vistos na escola, né? Norma de comportamento, enfim. Como é que poderia haver uma literatura que falasse de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de democracia, direitos humanos, né, de respeito à diversidade religiosa, política, social, sexual, econômica? Então, não havia, por exemplo, condições, à época desse
desse período salazarista que, por exemplo, que Saramago publicasse obras que ele publicou posteriormente, ou que Lobo Antunes escrevesse Curso de Judas. Lobo Antunes, que foi médico do exército português em Angola, né? Então, o feminismo, a liberdade da mulher, a democracia, a pluralidade de ideias, isso não era pensado em Portugal até então. Então, com o advento do MFA, com a sua ação em prol da derrubada do regime, temos o quê? Temos Portugal se abrindo para o mundo. E aí o que vai acontecer? Veja a curiosidade. Até então, a língua portuguesa não tinha nem um escritor com o Prêmio Nobel de Literatura. Vejam bem. Então, logo após a Revolução dos Cravos, Saramago retoma sua carreira. Ele já era escritor, mas ele estava muito preso à Partido Comunista, a escrever em jornais e revistas, né? Mas com esse espaço aberto, ele escreve Levantado do Chão. Ele escreve Objeto Quase. Obras que vão refletir a pós-Revolução dos Cravos. Vão refletir Novo Portugal, livre, aberto para o mundo. Se você pegar o Objeto Quase, por exemplo, tem um conto chamado A Cadeira. A Cadeira, do livro Objeto Quase de Saramago. Eu trato disso mais na frente depois. Né? No livro A Cadeira, conta a história, a narrativa conta a história de um ditador que, digamos assim, simbolizado pela cadeira, comido pelos cupins, vai cair. Quem seria esse ditador? Simbolicamente, a cadeira é um conto que faz uma referência ao AVC de Salazar, que deveria ser a morte de Salazar e a morte do regime. Em outras obras de Saramago, né, temos referência, por exemplo, ao salazarismo, às guerras coloniais. No romance do Saramago, Memorial do Convento, temos um personagem chamado Baltazar, né? Que é um soldado maneta. Alguém pergunta, onde perdeste a mão? Nas guerras coloniais. Então, há referências às guerras coloniais, à morte de africanos, à morte de portugueses, ao exílio, a perseguições, então a falta de liberdade. Então, tudo isso vai aparecer. E a partir daí, Portugal faz uma espécie de meia-culpa, faz uma espécie de abrir o baú de ossos, revisitar esse passado, denunciar o que houve, ficar relembrando para não acontecer mais isso. Então, o tema da Revolução dos Cravos vai ser importante. O salazarismo, a ditadura, a Revolução dos Cravos, a liberdade, as guerras coloniais serão temas constantes de autores portugueses, a partir, por exemplo, dos anos 70, 80, 90. Então, se Saramago faz referência a Salazar, a ditadura, a Revolução dos Cravos, as guerras coloniais, também o faz Lobo Antunes, que, como eu disse, serviu ao exército português como médico, psiquiatra lá na África, né? Então ele vai escrever Curso de Judas, que conta os horrores das guerras coloniais lá na África, o Vietnã português. Então, aí depois você vai ter o quê? Vai ter a redescoberta ou a descoberta da literatura africana de língua portuguesa. Mia Couto, José Craveirinha, né? Para citar dois nossos conhecidos, que vão também mostrar o que aconteceu na África, em Angola, em Moçambique, com Portugal e depois a Guerra Civil já sem Portugal. Então, livros que tratam, por exemplo, da situação da África portuguesa após a saída dos colonizadores. Então, eu posso dizer a vocês que se Portugal, se a língua portuguesa ainda se mantivesse presa a esse regime, na década de 90, dificilmente se conheceria a obra de Saramago. O que vai acontecer? Em 74, Portugal derruba a ditadura de quase 50 anos. Faz eleições, abre o país, entra na União Europeia, liberta as colônias africanas, abre para o mundo a sua literatura, a sua história, a sua cultura, o seu turismo. E em 1998, a Academia
que anualmente escolhe os autores que ganham Nobel em Química, Física, Literatura, Matemática, etc., a Academia atribui pela primeira vez o Prêmio Nobel a um autor de língua portuguesa. Não por uma obra, mas pelo conjunto da obra. Levantado do chão, objeto quase, que farei com esse livro, A Viagem do Elefante, Caim, são tantas obras que eu podia citar aqui, né? As Intermitências da Morte, Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez. Vou parar por aqui. Pelo conjunto da obra, a Academia, que anualmente atribui o Nobel a algumas áreas específicas, pela primeira vez, atribui o Nobel a um autor que escreve em português originalmente, José Saramago. Então, eu acho importante colocar isso para vocês. Esse processo de transformação de Portugal permitiu que sua história, que o seu turismo, que sua cultura, que sua literatura engrandecesse não apenas Portugal. Como disse Saramago, o meu prêmio não é um prêmio para Portugal. O meu prêmio não é para literatura portuguesa. O meu prêmio é para a língua portuguesa. Então, isso para nós é interessante, né? E, aliás, a gente vai terminar as aulas com Saramago. A gente começa com Pessoa e termina com Saramago, né? Os grandes ícones de Portugal do século XX, né? Então, é importante, portanto, entender Portugal, entender sua história, relações com o Brasil, relações com a Europa, relações com a África, sua cultura, sua história, seus avanços, recuse e avanço, para entender finalmente por que a Revolução dos Cravos, as guerras coloniais, o salazarismo, né, esses conflitos reverberam na obra de Pessoa, na obra de Miguel Torga, de José Régio, de Saramago, de Lídia Jorge, de Lobo Antunes e de tantos outros autores portugueses citados ou esquecidos. Portanto, a aula de hoje ela é especial e eu queria fechar esta aula com apenas uma leitura que eu diria preliminar do texto original que Chico escreveu em 75. A versão que nós conhecemos é de 78, né? Esta é a versão original em pleno calor da hora. Chico e os cravos de Chico, tanto mar. Diz assim a versão original da música que Chico fez para Portugal e para a Revolução dos Cravos. Sei que estás em festa, pá. Fico contente. E enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor no teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. É bom lembrar que mar não é um assunto novo para a gente. Está nos Lusíadas, está em Mensagem, está em Pessoa, está em Saramago, está em Chico Buarque de Holanda, né? Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também que é preciso, pá, navegar. A pessoa diz, viver não é preciso, navegar é que é preciso, né? Lá faz primavera, pá, cá, estou doente, manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. Esta é a versão que foi proibida aqui no Brasil, que nós mal conhecemos. A versão final, a que chegou até nós, que vocês vão receber, é esta aqui, de 1978, já realinhada, já remodelada, para adaptar-se ao momento. Então, ficou assim a versão mais conhecida, a de 78. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente, e ainda guardo renitente o velho cravo só para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também que é preciso, Portugal, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Não, trocou doente por carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
faz saudade essa música brasileira. Repare, a nossa música é Encantando Portugal. Agora eu entendo porque é que meus alunos com 18 anos, 16 anos, Ulisses com 16 anos, Marina com 10 anos, né? Alunos meus com 20 anos não conhecem a música atual. Eles conhecem a música dos anos 60, 70, 80 e olha lá, 90. Mas isso é assunto para outro momento. Muito obrigado e na próxima aula vamos tratar de avaliação. Aliás, eu vou pedir a vocês que acompanhem o grupo de WhatsApp, que eu vou mandar orientações como será a nossa avaliação. Só um detalhezinho, um detalhe importante. É claro que eu não podia sair desse dia tão especial sem a famosa questão bônus. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura e um comentário, comentassem no nosso canal, aqui embaixo no canal, comentassem. Vocês vão curtir a aula e vão depois fazer um comentário dizendo assim, o que me chamou a atenção em tanto mar? Foi a poesia? Foi o mar? Foi a beleza? Foi o realismo? Foi a política? Foi o revolucionário? Foi a natureza? Foi o alecrim? Foi o cheirinho? O que foi, né? Então, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da letra. Pode ser a letra a de 78. O que vocês acharam da letra de tanto mar? Comentem. Questão bônus para fechar. E na próxima aula, a gente trata de a primeira nota de avaliação. Lembrem-se, só um detalhe, eu vou juntar as questões bônus com a nota da avaliação. Portanto, é preciso navegar. Até a próxima.